Oi, gente, tudo bem? Passando aqui só para dar um breve disclaimer do que é esse vídeo. Você já viu aí na thumb e também no título do vídeo, que é uma entrevista com o Martin Larriera, gerente de esportes da Ernst Young, a EY, que é uma empresa gigante aí do mercado financeiro, de consultoria. Enfim, dá um Google aí que você vai entender melhor o que é a EY. Mas todo ano eles fazem um relatório a partir dos balanços financeiros divulgados pelos clubes da Série A do ano anterior, né? Então, é o caso de Fortaleza e Ceará, que no ano passado estavam na primeira divisão, acabaram rebaixados. E tudo o que a gente já abordou aqui, né, de balanço financeiro, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, vem mais destrinchado nesse relatório. E eu bati um papo com o Martin Larriera também, para a gente se aprofundar um pouco mais dos fatores que levaram a tanto as receitas recordes quanto as despesas recordes também, e os déficits muito altos que Ceará e Fortaleza tiveram no ano passado. Então, nesse papo, que a gente fala sobre a situação dos dois clubes. O Martim se debruça aí sobre as receitas do Fortaleza, sobre as despesas, sobre possível venda de SAF também, como é que o mercado está nesse momento, se está aquecido, se está mais frio, se é possível uma venda minoritária ou se realmente teria que ser um movimento de venda majoritária. Falamos do Ceará também, a questão das dívidas tributárias, dos empréstimos, de receitas que o Ceará conseguiu, de despesas, do aumento do passivo, enfim, é uma geralzona. Foram cerca de 40 minutos de entrevista com o Martin Larriera na última sexta-feira. Saiu também matéria no Esporte do Povo, no Jornal Impresso, no nosso site, mas estou trazendo aqui a íntegra desse papo muito legal com um profissional de muito gabarito no mercado, de uma empresa de muito gabarito no mercado, para você entender um pouco melhor, tentar entender ainda um pouco melhor a situação, né, de Ceará e de Fortaleza financeira. O Martin fala que vai ser um ano muito difícil, os clubes já fizeram, né, boa parte desse trabalho de readequação a um novo patamar, né, com demissões de funcionários, diminuindo folha de elenco, comissão técnica, enfim, enxugando muitos custos que tinham, mas obviamente essa readequação não é tão simples porque as receitas caem de forma muito drástica e os custos você não consegue enxugar na mesma velocidade. Então, enfim, um papo muito legal, espero que vocês curtam. Se você está chegando aqui agora no canal para ver essa entrevista, aproveita para se inscrever, ajuda também o canal a continuar crescendo. Se você já acompanha, também aproveita para deixar o teu like, para se inscrever, para dar o hype se a função estiver disponível, para se tornar membro. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos também para o pessoal se inteirar da situação financeira do Ceará e do Fortaleza. E você também pode ativar as notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Portanto, agora vocês ficam com a entrevista com o Martim nesse dia de Clássico Rei. Então, para já entrar no clima, você tentar entender um pouco melhor do panorama e dos clubes, né, o que pode explicar ou não as contratações que foram feitas, as comissões técnicas atuais, o nível de desempenho das equipes, enfim. O Martin fala um pouco sobre tudo isso aí nesse bate-papo muito legal. Foi um ano doído, né, para os dois, por conta do rebaixamento, né? E a situação, a gente costuma comentar o seguinte, né? É bom quando os dois estão bem, porque um acaba puxando o outro, né? Então, um vê o bom trabalho que o outro faz e quer imitar, né? E aí isso daí acaba sendo positivo pro futebol do estado como um todo. E aí por isso que a gente vê também a gente viu Fortaleza e Ceará na Série A por muitos anos seguidos, Fortaleza em competições internacionais também. E assim, a gente pode considerar que Fortaleza foi vítima do próprio sucesso, né? Eu acho que esses últimos anos demonstram um pouco isso. Essa divisão que o clube precisou ter em diversas frentes, né, de competições, acabou, e acho que aí a gente vai falar, né, acabou fazendo com que o clube tivesse uma pressão por investimentos, né, para ter um elenco um pouco maior, né, e aí acabou que uma prioridade em um ponto acabou sofrendo em outro ponto, e agora que vai ser um ano difícil, né, e de muita pressão, eu imagino, porque o foco dos dois precisa ser subir para a Série A, né? Porque para conseguir manter o nível de receita e de gasto ainda mais, porque uma coisa acaba ficando descasada da outra, né? Os custos do clube acabam que seguem
tendem a seguir numa constante, né, uma diminuição um pouco menos drástica, enquanto a parte da receita cai drasticamente, porque em ambos os casos a gente vê a, o maior, a maior parte dos ingressos ali dos dois clubes vem da parte de direito de transmissão da Série A. E caindo para a Série B, isso afunda de uma maneira violenta, né? É isso. Então, pronto. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, Martinho, eu queria que você começasse falando o que é que os balanços financeiros aí de Ceará e Fortaleza apontam, né? O Fortaleza com receita e despesas recordes, né? Acabou tendo um déficit muito grande, a gente somando aí associação e SAF, né? Tem essa peculiaridade no caso do Fortaleza. E do Ceará também, um clube que teve também a arrecadação recorde no ano passado, mas ainda assim um déficit muito grande, né? Então, queria que você começasse, por favor, em linhas gerais, falando o que é que os balanços financeiros de Ceará e Fortaleza sinalizam aí para o futuro dos clubes, né? Agora numa realidade de Série B. Né? Uhum. Então, Afonso, o que a gente vê pelos balanços de 2025 tem um lado positivo, né? Que a gente vê recordes de receita de ambos os clubes. O Fortaleza já tem um histórico um pouco maior recente de presença em Série A e em campeonatos internacionais, então isso acaba que aumenta esse valor desses ingressos do clube, né? O Ceará veio de uma situação diferente no ano passado, né? Veio de um acesso para a Série A. Então, a gente vê duas situações distintas no sentido de uma pressão por parte do Ceará de, bom, subir para a Série A, eu preciso fazer investimentos conformes para conseguir competir e o objetivo de todo clube que sobe da Série B para a Série A é a manutenção, né? E aí a gente vê esse investimento que o Ceará fez no ano passado para conseguir competir na Série A. O Fortaleza também a gente vê esse investimento, mas esse investimento ele vem por outros motivos, né? Porque é pelo próprio sucesso esportivo que o Fortaleza tem tido, ele acaba pressionando a sempre gastar um pouco mais para investir mais, para tentar superar o resultado do ano anterior, né? Que foram anos de muito sucesso. Culminou aqui na Libertadores no ano passado, em que o Fortaleza teve que se dividir em várias frentes, né? E, e investiu de acordo, né? Tem investido de acordo, mas eu acho que uma coisa que a gente pode observar para ambos, né? É que o resultado operacional deles não segue a parte de receita. Então, eles acabam, ambos gastaram mais operacionalmente. Aí a gente não está falando de juros, não está falando de, de amortizações, enfim, né? A gente está falando que o que eles geram é menos do que eles gastam na operação, né? Então, tem esse descasamento. E com a queda da Série B, é algo um pouco mais urgente de ser solucionado, porque de um lado você consegue diminuir, né, as despesas de uma maneira não como você precisaria fazer para casar isso com as receitas, né? Porque uma vez que você cai de série A para série B, suas receitas de direito de transmissão caem exponencialmente. E o mesmo não acontece com seus gastos, suas despesas. Você não consegue, de uma hora para outra, dispensar metade do seu elenco, porque você tem que pagar a multa do contrato inteiro, enfim, e outras questões. Então, é um grande desafio para ambos os clubes saber dimensionar como que eles vão fazer essa reestruturação esse ano. Que esse ano é um ano de reestruturação que tem que ter como objetivo o acesso à Série A, para que eles consigam retomar receitas altas para conseguir pagar todos os compromissos que eles fizeram lá atrás, pensando em Série A, né? Então eles precisam voltar para onde o planejamento deles estava. O Martin, então, agora já focando um pouquinho mais, né, no Fortaleza, a gente juntando aí SAF e associação, não, o déficit foi de 120 milhões, mas o que chamou muita atenção aqui foi o patamar de despesas, né? Foi um nível ali de mais de 400 milhões, né? Quase 500 milhões, na verdade, de despesas. Um patamar muito parecido com o do Bahia, né? Que tem ali o aporte do Grupo City, né? Então,
é uma SAF com um investidor, né? O Fortaleza é uma SAF que é totalmente da associação. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as despesas, né? Você já falou que o Fortaleza acabou sendo vítima assim do sucesso, né? De apostar no elenco com a folha salarial muito alta, né? Investindo em jogadores também de salários mais altos. Tiveram questões de empréstimos, mas o que levou o Fortaleza, assim, né? Quais os fatores que levaram o Fortaleza a ter um patamar de despesa muito alto, né? Acabou sendo o maior, assim, da história do clube, e, como eu disse, muito parecido com o do Bahia também. Uhum. Aqui, né, que a gente consegue ver do Fortaleza, que como a gente estava comentando antes, ah, o sucesso esportivo do Fortaleza acabou gerando uma pressão pela melhoria de resultados constante. E isso se traduziu no investimento cada ano a ano maior. Então, tanto compra de atletas, direitos econômicos, né? Mesmo também o pagamento da folha. Então, o custo do elenco também aumentou, né? Então, a gente viu também um recorde nessa rúbrica aí de pagamento aos atletas, né? Então, isso, e com o mercado inflacionado que a gente tem hoje em dia, né? Acaba que é, apenas a manutenção do status quo já gera um aumento desses gastos, né? Isso daí, quando você adiciona a um investimento e a uma busca de atletas mais qualificados, né? Uma diversificação da onde você está buscando esses atletas. Então, o Fortaleza passou a buscar atletas de fora, que anos atrás isso não acontecia. Então, isso gera um gasto maior anualmente. Isso a gente conseguiu observar, né? Nessa evolução desses anos ano a ano, Fortaleza gastando mais com folha, investindo mais em atletas, buscando mais esses atletas de mais renome, né? E aí também a gente acaba vendo que, junto a isso, há um esforço também do Fortaleza em vender jogadores, né? E isso ele tem conseguido também fazer em negociar jogadores, né, em valores maiores pela exposição que ele também teve, tanto nas boas teve no brasileiro nos últimos anos, né? Desconsiderando o ano passado, e nas competições internacionais. Então, isso tá ligado com é, essa busca de maior competitividade. Você até já falou, né, Martin, da questão das receitas, e o clube tinha muito calcado isso no direito de transmissão, né? Ano passado, se não me engano, foram 120 milhões. Esse ano já tem uma redução de mais de 100 milhões, né? Acho que 15, 17 ali na Série B, então é uma mudança muito grande. Venda de jogadores, né? O clube também conseguiu vender bem no ano passado, esse ano até também ainda negociou alguns ativos que tinham até nessa parte de receita, né? Acabavam entrando alguns empréstimos também, né? O clube recorreu muito a isso já no ano passado, antecipação de alguns créditos que tinham. Então, eu queria que você falasse um pouco assim desse desafio de readequação, né? Dessa queda muito grande das receitas que tem de uma temporada de Série A para uma temporada de Série B, e já sem o aporte da Liga, né? Que os clubes também receberam os aportes lá de quando negociaram os direitos com a Liga Forte, né? No caso do Fortaleza, mas que agora, esse ano, já não tem mais isso, e com essas quedas também de receitas muito grandes numa temporada de Série B, né? Você falou da questão da folha, quando era de 14, 15 milhões, e agora caiu para 5, né? Então, uma mudança muito drástica, assim, né, da realidade do clube. Exato, eu acho, Afonso, que esse é o ponto mais sensível, porque a queda para a Série B, ela traz esse abismo econômico entre o que era recebido na Série A e o que vai ser, né, recebido na Série B. E considerando que a parte de direitos econômicos era a parte, né, mais relevante das receitas do clube, isso é um baque grande que só uma gestão muito bem realizada vai conseguir é, é, amenizar, né? Nem é solucionar, porque eu acho que é difícil solucionar uma questão dessa em um ano, num período curto, né? Mas é adequar, como que o Fortaleza consegue cumprir com todos os seus compromissos, né? Sem se sufocar mais, tanto em caixa quanto a longo prazo. Então, com certeza, esse é o maior desafio que o clube vai ter. E como você comentou, a diminuição da folha salarial é um ponto
assim, que o clube precisa focar de uma maneira rápida, né? E pelo que a gente tem visto, é o que o Fortaleza tem feito com a gestão do Pedro, né? Então é um bom sinal, digamos, que o clube está olhando como resolver suas questões financeiras, mas dentro das suas possibilidades, né? Sem se alavancar mais, né? Sem vender falsas esperanças para o torcedor e conseguindo de uma forma sustentável uh, tentar, né, tentar prosperar esse ano com a realidade que os novos números trazem para ele. Aqui, outro tema também que a gente sempre fala, né, quando fala de Fortaleza, é a questão da SAF, né? Uma SAF que não foi vendida, né? Ainda pertence totalmente à associação. A ideia inicial era uma venda minoritária, né? De 20, 15%, para realmente o investidor fizesse esse aporte. E naquele momento que o clube estava em mais ascensão, mas acho que já ficou claro, né, no próprio mercado que não vai acontecer nesse modelo. Mas a gente tem visto também, Martin, muita dificuldade de outros clubes que são SAF de conseguir vender, né, de conseguir atrair investidores. A gente está vendo o Vasco aí com a negociação mais arrastada, o Botafogo agora com esse problema também. Mas tem outros, né, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Fortaleza, né, clubes que são SAF, mas que não conseguem captar o investidor, ou pelo menos o investidor, né, dentro daquilo que o clube espera, né, realmente com garantias que não tenha problemas futuros. E eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, assim, realmente de como é que está o mercado em relação a investidores majoritários, né, nesse caso, para SAFs aqui no Brasil, né, e se o Fortaleza hoje, né, obviamente um pouco desvalorizado com a queda para a Série B, mas como é que está de maneira geral esse mercado, e se o Fortaleza ainda seria um clube atraente, né, dentro dessa realidade financeira para algum potencial investidor que apareça. Eu acho que uma coisa que você comentou, né, Afonso, que no começo havia essa expectativa de conseguir fazer uma venda minoritária e a associação seguir como a dona, né, a dona majoritária da SAF. E isso a gente não viu, a gente ainda não viu no cenário nacional, né? Vários clubes tentaram uma abordagem como essa e não foi possível. E eu acho que assim, dá para entender o porquê que não foi possível, né? Porque se você olha do lado do investidor, por que que o investidor iria adquirir uma parte minoritária em centenas de milhões de reais e não ter o controle e não ter o poder de decisão dos rumos dessa empresa? Então, realmente, ainda a gente não viu, né, um aporte como esse. Não sei se a gente vai ver no curto prazo, tá? E outro ponto que você bem comentou foi a desaceleração desse ímpeto das SAFs, né? No quesito de novos aportes, de novos investidores. A gente teve algumas ondas ali no começo, logo depois da lei ser aprovada, né? Então, clubes mais estressados acabaram sendo vendidos num primeiro momento, depois clubes um pouco mais estruturados e algumas compras estratégicas também foram acontecendo, que eu acho que o Bahia é o caso mais emblemático, né, e de maior sucesso recente. Mas depois a gente viu uma pasmaceira sobre isso, né? A gente não tem tido aportes novos de investidores externos quanto internos. Internos a gente tem tido alguns, né? Como o caso do Cruzeiro, mas aí é um caso mais de torcedor, né? A gente tem o caso que se diz aí na imprensa do próprio Vasco também, né? Mas também aí é um caso de torcedor também. Então, ah, eu diria que hoje em dia o mercado não está aquecido para venda de novas SAFs, né? Então, eu acho que o que o Fortaleza fez e o que os clubes que querem virar SAF e querem atrair investidores externos costumam fazer e que o Bahia fez é uma estruturação interna, né, para deixar a casa pronta já, caso chegue um investidor no D+1, né? Então, assim, como que o clube está preparado caso o investidor se interesse na aquisição da SAF, né? Então, é muito mais fácil o negócio rolar se a casa está pronta,
né? Se você tem que arrumar toda a casa, reformar, enfim, aí é mais difícil e aí o valor do cheque também tende a ser menor. Martin, para a gente fechar essa página aqui de Fortaleza, antes de passar para o Ceará, queria te fazer duas perguntas simples. Primeiro, o que é que o passivo do clube representa assim, para o futuro, né? A curto prazo, principalmente, né? Se preocupa esse aumento do endividamento de Fortaleza. E aí a pergunta mais simples também, se o Fortaleza tem que subir esse ano para a Série B, levando em conta só a parte financeira, né? Se realmente, se o acesso não acontecer, a situação vai piorar. Então, Afonso, sobre esse último comentário, depende, né? Depende do que está sendo feito em 2026, né? Para equalizar esse passivo e as obrigações que o Fortaleza adquiriu nos últimos anos, né? Mas, assim, uma parte... O Fortaleza investiu muito em atletas, né? Então, parte do passivo relevante do Fortaleza nessa seara, nessa rúbrica, né? Então, de investimento. Uh, o Fortaleza tem algumas dívidas tanto tributárias quanto bancárias, que precisam também ter um olhar atento, principalmente os empréstimos, porque o empréstimo é o maior ofensor, digamos, né? É onde o clube mais sofre no pagamento de multa e juros, então é algo que ele não pode atrasar e tem que tá em dia com esses pagamentos. Mas um ponto importante é que no balanço de 2025 que a gente viu foi o ativo do Fortaleza, o ativo circulante, maior do que o passivo de curto prazo, né? Então quer dizer que ah, as obrigações do Fortaleza no curto prazo são maiores do que o Fortaleza tem a receber, né, no curto prazo. Então, assim, olhando dessa maneira, o Fortaleza precisa muito subir para voltar a níveis de receita que ele tinha na Série A. Porque com os níveis de receita de direito de transmissão da Série B, o esforço que o Fortaleza vai ter que fazer para continuar saudável vai ser muito maior, né? E isso, assim, não tem como um esforço desse, se for feito, não comprometa também a parte esportiva. Perfeito. E, Martim, agora a gente passando para o Ceará, né? Acabou chamando muita atenção assim a situação financeira do clube, porque estava numa temporada de retorno, né? A Série A, então tinha justamente esse aumento de receita, tinha ainda tendências, né, ali de quando caiu em 2022, aí foram 2 temporadas na Série B, então o clube estava se reorganizando financeiramente, e aí voltou para a Série A muito com um discurso de pé no chão, né, sem grandes investimentos em aquisição de jogador, né, eram muitos que vieram livres ou por empréstimo, sem grandes salários também, numa realidade de Série A, mas ainda assim, quando saiu o balanço, acabou chamando a atenção o déficit do clube, muito também por essa questão de anos anteriores, né, acho que sobretudo empréstimos, né, que vieram se arrastando e aí vai correndo juros, enfim, né, as obrigações. Mas eu queria que você falasse também o que é que o balanço financeiro do Ceará mostra para a gente, principalmente essa questão das despesas, né, que o clube acabou tendo um déficit muito grande. Quais foram, né, os fatores que levaram o Ceará a ter esse baque financeiro muito grande no ano passado? Então, o Ceará foi um caso de subida de Série B para Série A, né? E, assim, não automaticamente, mas o padrão é quando o clube suba, existe essa pressão de performance, né? E o clube, ele tem essa pressão de manter, né, sua posição na Série A. E aí, isso daí acarreta com que existe a necessidade de gasto, então de trazer atleta, de melhorar salários, de quem foi importante no ano de acesso, ter renovação de salário, renovação de contrato com salário maior, né? Então, a gestão acaba tendo essa pressão, tanto interna, né, dentro do clube, quanto externa da torcida, e precisa corresponder com isso. E isso foi o caso do Ceará, né? Então, o Ceará subiu para a Série A e, com isso, também os gastos subiram. Então, a folha salarial, ela, quando a gente estava vendo anteriormente, ela mais do que dobrou, né?
Então, porque é uma diferença, né, jogar na Série B e na Série A, o nível de jogadores, o nível de salários pagos é muito alto. Então, assim, o Ceará fez essa aposta nisso. O Ceará também teve alguns gastos com atleta, então teve que aumentar esse gasto de direitos federativos, né, de aquisição de atletas. Então, assim, o aumento das obrigações do Ceará vieram decorrentes dessa promoção, né? E um ponto relevante também que a gente tem aqui sobre o Ceará em relação a isso é o aumento da dívida com empréstimos, né? Que a gente tem a dívida bancária do Ceará, que foi um aumento importante, né? Então, se eu não me engano, o Ceará tinha uma dívida não grande, né? Mas em torno de uns 20 milhões ali no ano passado não, em 2024, né? Isso aumentou para mais de 80 milhões em empréstimos, né? Então, no horizonte de um ano. De novo, né? Essa questão de é o, é o cheque especial, né? Então, é aquele valor que você tem que pagar, que se você não pagar, multa e juros vão comer esse valor, né? E vão comer teu caixa. Então, assim, é um ponto que o Ceará tem que estar muito atento esse ano, de honrar esses compromissos, não deixar isso degringolar, né? E conseguir, de uma forma sustentável, também o mesmo objetivo que o Fortaleza tem, né? De tentar voltar à Série A para voltar a ter ingressos maiores e conseguir, então, honrar todos os compromissos que ele fez com a aposta do ano passado. Levando em consideração que, se subir, provavelmente vai ter um aumento também nas suas dívidas, nas suas obrigações, porque ele vai querer também investir de novo, trazendo jogadores, aumentando salários, e aí é uma bola de neve. Você já falou da questão dos empréstimos, né? Chamou muita atenção, né, Martins? E o que a diretoria falou é que eram empréstimos de anos anteriores, né? Justamente naquele momento de readequação, que tiveram que reorganizar isso, mas alguns vieram se arrastando e isso foi comprometendo o clube. Mas também a questão do passivo do Ceará, né? Que teve um aumento relevante. Então, eu queria que você destrinchasse um pouquinho mais disso, né? Tanto a questão dos empréstimos, assim, que a gente sabe que é um procedimento comum nos clubes, mas que no caso do Ceará pesou muito, né, no ano passado, em 2025, e esse aumento do passivo também no clube, e acho que principalmente nessa dívida de curto prazo, que ficou um patamar pesado para um clube que agora está na Série B, né? Uhum. Então, aí no curto prazo a gente vê um aumento significativo dessa parte dos empréstimos, né, da parte bancária, com taxas ali que pelo balanço do Ceará, comenta-se de ser de 1,5 ao mês a 3,6 ao mês, né? Então, quando você extrapola isso para um ano, é um valor relevante apenas de juros, né? Então, por isso que é algo que a gente sempre reforça, que é um ponto importante para o clube não perder de vista e não e tentar adiantar isso da melhor forma possível, né? Para deixar de pagar esses juros para os bancos, né? E fora isso, a gente tem aquela parte de investimento. Então, é um esforço que o Ceará fez para competir na Série A, e esse esforço se traduziu na compra de atletas, no reforço do elenco para conseguir competir. E isso acarretou com uma dívida, uma obrigação de curto prazo, né? Que o clube, mesmo fora da Série A esse ano, os atletas ainda estão lá e ainda existe essa obrigação de pagar o clube da onde eles vieram, né? Então, esse aumento a gente pode colocar como os maiores ofensores, digamos, né? Uma palavra um pouco forte, que basicamente a compra de atletas e também esse aumento no endividamento bancário. E aí, o Martin, eu queria te perguntar também sobre o aporte que a Liga fez, né, tanto no Ceará quanto no Fortaleza, né, naquela compra lá dos direitos, né, os clubes receberam esses valores nos últimos anos. No ano passado teve ali um percentual de recompra deles, né, então acabaram não recebendo uma parte que estava prevista, mas os clubes tiveram, né, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, um bom aporte da Liga dessa negociação,
E aí, baseado no balanço, eu queria que você falasse assim, se os clubes não souberam aproveitar esse aporte, né, acabaram investindo mesmo no futebol, né, investimento em jogadores, em elenco, enfim, e se não conseguiram aproveitar esse aporte para, de repente, fazer melhoria em estrutura ou até ajustar a parte financeira, que esse aporte acabou sendo realmente ali usado como uma receita comum, né, e foi para investimento esportivo, por exemplo. A gente vê um aumento aqui no gasto do investimento com atletas, né? A gente também vê tanto no balanço da Associação do Fortaleza também menção ao investimento em infraestrutura. Então, pelo balanço, a gente tende a ver que o Fortaleza está investindo, tem um plano de investimento de infraestrutura, então de melhorar seus ativos, né? E aí buscando um crescimento sustentável, de formar em casa, de ter melhores estruturas para os atletas, enfim. Então a gente vê um esforço nessa parte, né? Mas tanto Fortaleza quanto Ceará tiveram um aumento na aquisição de atletas, né? No gasto com aquisição de atletas. E isso provavelmente, a gente não pode inferir isso, né? Mas a gente pode ser levado a crer que o dinheiro também, parte dele pode ter ido para aquisição de atletas, né? Mas também a gente vê que os clubes têm iniciativas de melhorias das suas estruturas físicas também, que é algo que eu acho que é uma necessidade de não só dos dois clubes, né? Mas da maioria dos clubes no Brasil, de reforçar essa infraestrutura para dar melhores condições, para incorrer em menos lesões de atletas, enfim, né? E aí conseguir fazer mais com menos. Esse ano, né, Martin, com uma temporada de Série B, acho que os clubes muito possivelmente vão arrecadar muito mais com vendas de atletas do que com direito de transmissão, né? O patamar, como eu disse, ele está casa de 15, 17 milhões na Série B, e com vendas de atletas, né, o Fortaleza já superou, acho que o Ceará também já superou. E aí são situações um pouco distintas, né? O Fortaleza tinha ainda ativos, né, jogadores do ano passado que tinham investido também, contratado, e que conseguiu vender, mas ainda assim no ano passado teve jogador oriundo da base, né, que fez vendas. E no caso do Ceará é muito mais de jogadores da base, né? Alguns ainda de percentual que ele tem que consegue, né, vender, caso os jogadores estavam lá no Botafogo, mas também jogadores formados aqui que o Ceará consegue ter como ativos para vender, né? E aí eu queria te ouvir se esse é um caminho para os clubes, assim, realmente, principalmente na temporada de Série B, esse trabalho, né, de formação e venda de jogadores vai ser cada vez mais, né, para clubes do patamar de Ceará e Fortaleza, uma linha de receita assim, fundamental para os clubes se manterem vivos. Né? Quando a gente faz um estudo desse, né, a gente costuma separar entre dois tipos de receita. Então a gente separa em receita recorrente e receita não recorrente. A parte de venda de atletas a gente costuma colocar na receita não recorrente. Mesmo que no final das contas ele acabe sendo recorrente, porque, né, todo ano acontece em maiores ou menores valores. Né? Mas a ideia central disso é que o clube consiga operar dentro de suas receitas recorrentes. Então, daquilo que todo ano ele vai ter, né? Que ele tem previsibilidade. A parte de venda de atletas é uma questão que é imprevisível. Né? Você pode fazer um planejamento de formação de atletas dentro do seu clube e a venda desses atletas, mas você nunca sabe o que você vai conseguir colher disso, né? Então, você pode colher jogadores que valham muito, ou você pode colher ali jogadores médios que você venda por preços menores, né? Então, assim, é muito importante, ainda mais nessa linha de crescimento, né, e de subida de séries, você ter uma linha de receita dessas de venda de atletas, né? Por outro lado, você está comprometendo sua competitividade, né? Uma vez que você está vendendo promessas do clube, porque você tem que se financiar para conseguir pagar as contas do dia a dia, isso não é um bom sinal, né? O sinal bom seria de vender quando é mais benéfico para o clube e não vender porque eu preciso vender, né? Então,
com certeza é uma linha de receita, digamos, muito importante para os clubes. Tanto Fortaleza e Ceará precisam investir em base, precisam formar jogadores, né? Mas não apenas para venda, né? É para utilização mesmo no seu elenco profissional, né? Porque é muito mais barato você formar um jogador, né, do que você trazer um jogador de fora já formado. Então, assim, eu acho que é essencial a parte da base, só que contar com a base como linha de receita para você conseguir respirar no dia a dia é um risco muito alto. Vou repetir a pergunta que eu fiz sobre Fortaleza, agora sobre o Ceará. Se baseado nessa situação financeira, o Ceará também precisa, né? Se não tem outra alternativa para melhorar financeiramente, né? Subir para a Série A logo nesse ano, e o que é que representaria, né? Mais uma temporada de Série B diante desse quadro financeiro aí do clube. Então, Afonso, precisa, pode não subir, né? Mas se não subir, para se manter sustentável financeiramente, ele tem que fazer muita coisa. Tem que readequar sua dívida, tem que diminuir as suas despesas, enfim, tem que fazer muita coisa que é difícil, é complicado e leva tempo. Então, para que o caminho mais rápido para ele ser sustentável financeiramente é subir para a Série A, né? Mas, de novo, a gente tem aquela questão. E subindo para a Série A, qual que vai ser a ação do clube? Ele vai investir pesadamente em trazer novos atletas, vai aumentar os salários do elenco, enfim, vai contrair novas obrigações que vão se estender não só no ano que ele vai estar na Série A no ano que vem, mas em anos futuros, né? E se, e aí é um grande e se, né? E se subir ano que vem e não conseguir manter a divisão, né? Como que vai ser? Vai voltar tudo de novo? A dívida vai estar maior? Que aí você tem, foram duas apostas seguidas, né? Então, assim, eu acho que o Ceará precisa de um plano de contingência também, né? Então ele precisa ter um plano de cenário feliz e um plano de cenário triste, né? E o cenário triste seria permanência na Série B. E permanecendo na Série B, o que eu preciso fazer em questão de gestão para ser sustentável, para conseguir viver o dia a dia, para não ter um caixa sufocado, né? E conseguir, de forma orgânica, crescer e aí subir para a Série A. Então, acho que é um reflexo que a gestão do clube tem que ter. Martim, para a gente encerrar, né? Obviamente é difícil a gente fazer esse exercício, os clubes numa realidade de Série B, porque subindo para a Série A muda muito, né? Mas baseado, né, nessa situação financeira dos dois aí, questão do déficit, né, que tiveram, do passivo, o que é que e tiveram nesse desafio também da readequação financeira, então baixaram a folha salarial, demitiram funcionários, né, reduziram aí a estrutura do clube para se readequar a uma Série B, mas o que é que a situação financeira dos dois aponta para o futuro, né? Com capacidade de receita que eles têm no futebol hoje, que é muito mais caro, né? Demanda muito mais investimento, mas que os clubes podem arrecadar mais também. Preocupa os torcedores, tem solução, o que é que os balanços financeiros aí de Ceará e Fortaleza apontam para o futuro, claro, uma realidade hoje de Série B, mas que pode voltar a ser de Série A em um futuro breve também. Né? Uhum. Eu acho que aqui, quando a gente olha para os balanços de 2025, né, como a gente falou lá no começo, a gente vê recorde de receita. Então, assim, a gente vê principalmente Fortaleza batendo recorde atrás de recorde de receita, né? Então, assim, todos esses anos que Fortaleza passou na Série A, né, são anos de construção que ficam, né? Então, tudo que o Fortaleza construiu nesses últimos anos, né, ele vai ser útil para essa guinada de volta à Série A, que é o plano do clube, né? E como você bem falou,
além do direito de transmissão, eles têm outras linhas de receita que podem aproveitar, né? Então, tanto de bilheteria, que é difícil, porque aí você sai de uma série A para uma série B, mas assim, há maneiras do clube seguir com esse nível de receitas, né? A parte comercial, os patrocínios. Então, eu acho que tanto Fortaleza quanto Ceará são clubes que estão cada vez mais nessa prateleira de cima do futebol brasileiro, né? Então eles são cada vez mais presentes e relevantes, né? Para a realidade do futebol brasileiro. Então eles já são realidade no dia a dia de todos, e eu acho que essa relevância que eles construíram nos últimos anos é um motor que eles podem utilizar para a manutenção das linhas de receita, né, fora o direito de transmissão, mas para as demais e para uma tentativa, né, um esforço de um aumento e na diversificação das receitas do clube. Tanto venda de atletas, né, como a gente comentou na pergunta anterior, né, quanto mesmo a, a toda a relevância que os clubes construíram. Então, eu acho que é um caminho para os clubes monetizarem esse momento e essa construção de marca que eles tiveram nos últimos 5 anos, pelo menos.